O livro de hoje é a biografia de Charles de Gaulle, de Julian Jackson. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou Hugo Figueiredo e no vídeo de hoje vou falar sobre essa biografia, essa aqui que está na minha mão, do escritor Julian Jackson, que fala sobre esse grande herói francês que foi Charles de Gaulle. Bom, primeiro vou colocar aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a edição, tá certo? Um aviso sempre que eu faço. É importante que você se inscreva aqui no canal Mergulho na História, ative as notificações para receber meus vídeos sempre aos dias de domingo, tá legal? Bom, sobre o livro, primeiro essa edição, como vocês podem ver aqui, é um verdadeiro calhamaço, tem 1078 páginas. Alguns historiadores colocam como a principal biografia desse grande herói francês. Esse livro aqui é da editora, essa edição é da editora Zaha, tá certo? Ela conta, que eu acho que é algo que eu acho legal em livros, principalmente em matéria de biografia, são fotos antigas que ilustram ali o personagem, no caso biografado, que no caso aqui é Charles de Gaulle. Deixa eu falar um pouquinho o que foi Charles de Gaulle para você que chegou aqui de paraquedas nesse vídeo. Seguinte, Charles de Gaulle, ele era no caso, um militar francês que, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, ele começou uma série de palestras, chegou até mesmo a escrever um livro, tá certo? E esse livro, que se chamava Rumo ao Exército Profissional, que eu ainda vou fazer o vídeo dele aqui no canal, tá bom? Então, ele tentava convencer a mentalidade militar e aristocrática francesa que, caso houvesse uma Segunda Guerra, e ele acreditava que isso realmente ocorreria, seria completamente diferente da Primeira Guerra Mundial. E o que aconteceu? Ele tentou escrever, ele na verdade escreveu esse livro tentando convencer os franceses que a guerra moderna, que seria o termo que ele utilizava, seria uma guerra de velocidade, uma guerra onde não haveria tantas trincheiras como ocorreu na Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. A Segunda Guerra Mundial, na leitura de Gaulle, que ele escreveu esse livro, Rumo ao Exército Moderno, quando ele era ainda major do exército francês. E ele tentava, com esse livro, mostrar que os blindados teriam grande protagonismo. Os blindados deveriam ser utilizados de forma muito rápida para penetrar nas defesas inimigas, e as brechas ocupadas seriam preenchidas pela infantaria leve, infantaria e artilharia leve. Então o que aconteceu? Esse livro ele não teve muita aceitação dentro da França, e Hitler tomou conhecimento desse livro escrito pelo francês Charles de Gaulle e chamou seus melhores generais alemães para estudar sobre esse livro, que esse próprio francês escreveu. Aí, a partir daí, os alemães escreveram um livro, o Marechal Reichsguderian escreveu um livro conceituando o conceito de Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago. E aí, a Batalha da França, você já sabe, os alemães rapidamente venceram os franceses, o que provava que as ideias de Gaulle se mostraram acertadas. E assim, quando a Alemanha invade a França em 1940, em maio de 1940, e em apenas 6 semanas deixa de joelhos o maior exército da Europa continental, que era o exército francês, considerado a maior potência até então, o mundo ficou apavorado. E assim, essa guerra se deveu à doutrina militar empregada pelos alemães, que o francês Charles de Gaulle já havia escrito na França e não foi ouvido, né? E o que aconteceu? E a partir daí, de Gaulle ele foge. Aí há uma diferença. Alguns historiadores colocam mais críticos a de Gaulle, falam que ele foge, e outros que são mais favoráveis colocam que ele saiu da França ocupada pelos alemães para, na Inglaterra, organizar a resistência, que seria conhecido posteriormente como a França Livre. E o que aconteceu? Charles de Gaulle ele utilizou a ferramenta do rádio, que na época era uma nova tecnologia em abolição, cada vez ganhava mais aceitação, e através do rádio ele conclamava o povo francês a resistir
e organizar a resistência e apoiava os franceses dando apoio moral, dando apoio, apelando para o nacionalismo do povo francês. E a partir daí ele preenche o espaço de um grande líder no processo de tomada, de resgate da França pelos franceses, a partir do desembarque das tropas aliadas no dia 6 de junho, na costa da Normandia, no que foi chamado do Dia D, tá certo? Então, assim, e Charles de Gaulle, esse livro, ele fala muito sobre isso, fala sobre o processo de resistência do povo francês, fala sobre o processo de liderança de Gaulle. E é interessante porque de Gaulle, ele, na verdade, ele é muito pela visão muito prática, muito direta, muito objetiva dos fatos. E o que acontece? Aí, a partir daí, quando os ingleses, os americanos libertam a França, desembarcando na costa da Normandia, até chegar a Paris, libertar os franceses, libertar aquele povo que até então era um povo muito orgulhoso da sua história militar, que estava subjugado pelos nazistas. E aí de Gaulle aparece e resgata a moral do povo francês. E é interessantíssimo, é uma história muito bonita. Eu vou ainda fazer séries falando especificamente sobre a figura do general Charles de Gaulle. Aqui, para que vocês tenham uma percepção, tenho aqui, ó, por exemplo, essa biografia, na verdade, esse relato, certo? É um relato do próprio Charles de Gaulle. E ele escreveu essa série de livros que chama Memórias da Segunda Guerra, da Guerra. Memórias da Guerra, na qual ele fala como foi esse processo de libertação do povo francês, do jugo nazista. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Um detalhe interessante é que nesse vídeo ele fala muitos aspectos desse momento que de Gaulle estava envolto no ambiente da Segunda Guerra Mundial, e fala até o seu processo que ele se tornou presidente da França, até saindo em 1970. Fala sobre o seu processo de morte, que nesse momento de Gaulle ele se deparou com uma realidade, ele já era de uma idade mais avançada, quando ele entrou em choque com a juventude francesa, que havia protestos, porque de Gaulle ele tinha uma visão mais rígida da realidade, e isso acabou fazendo com que ele entrasse em choque com a juventude nos anos de 1970, principalmente aquelas pessoas que não participaram do processo da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, e de Gaulle ele é colocado como alguém difícil de lidar, muito rígido nas suas ideias, muito autoritário, inclusive em muitos momentos, mostra as dificuldades de relacionamento com outros líderes mundiais, como Roosevelt, como Eisenhower, como Churchill. E assim, é uma biografia que ela não tem um condão de fazer uma perspectiva favorável ao biografado, no caso do Charles de Gaulle. Não, ele mostra uma biografia muito nua e muito crua. Então, assim, e aí, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a história desse grande herói, eu considero um herói, sim, francês, que o seu nome, inclusive, presta homenagem em vários locais hoje ainda na França, e muitas pessoas não sabem quem foi Charles de Gaulle. E é interessante a gente conhecer os personagens que dão nome aos monumentos, aos edifícios, aos prédios, aos estabelecimentos. Então, assim, Charles de Gaulle, herói francês, essa biografia excelente sobre Charles de Gaulle, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like aqui para ajudar a gente que está fazendo vídeo semanalmente para vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Até mais.